Charles Robert Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809, foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. Há 160 anos, publicava o livro A Origem das Espécies, em 1859, mudando radicalmente a biologia com sua teoria da evolução. Alguns pesquisadores já falavam sobre uma possível evolução das espécies, mas Darwin foi o primeiro a oferecer provas científicas e explicar o mecanismo que a torna possível, a seleção natural. Por causa disso, ele se tornou um dos pensadores e cientistas mais importantes da história. Mas antes, precisou embarcar em uma viagem extraordinária por 5 continentes, fazer centenas de experimentos e refinar suas ideias ao longo de 20 anos. Em 1831, Darwin, com 22 anos, era estudante na Universidade de Cambridge e recebeu um convite para uma expedição. Charles passou 5 anos a bordo de um navio viajando para continentes, começando pela América do Sul. Ele voltou com dezenas de exemplares de espécies vivas, ilustrações e fósseis. Os fósseis foram uma das primeiras pistas da evolução. Quando ele se deparou com o resto de um milodonte, um animal gigante já extinto parecido com uma preguiça, ele deduziu que a semelhança não poderia ser mera coincidência. Quando Darwin passou pelo arquipélago de Galápagos, percebeu que em cada ilha existiam tartarugas diferentes. Elas eram diferenciadas pelo tamanho do pescoço e formato dos cascos. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução, onde os organismos mais aptos e preparados são selecionados dependendo de um determinado ambiente, se baseando na sobrevivência e na capacidade de adaptação. A seleção natural pode ser dividida em 3 tipos. Seleção estabilizadora, que atua contra 2 características extremas, oferecendo características intermediárias. Um exemplo clássico é o do peso dos bebês humanos. A seleção natural atuou selecionando bebês de 3 a 4 quilos. Bebês muito pequenos ou muito grandes apresentam maiores riscos de mortalidade. Deste modo, sua frequência na população reduziu-se ao longo do tempo. Seleção direcional. Ocorre quando um dos extremos é favorecido. A seleção direcional atua, por exemplo, no caso dos roedores brancos e marrons citados. A característica da pelagem branca foi selecionada, enquanto os diferentes tons de marrom foram reduzidos por não serem vantajosos naquele ambiente. Seleção disruptiva. Ocorre o favorecimento de 2 extremos. As características intermediárias, nesse caso, não são selecionadas. Um exemplo é dos tentilhões africanos da República dos Camarões. Nesta região, observa-se indivíduos com tamanhos de bico muito distintos. Os animais com bicos pequenos alimentam-se de sementes macias, enquanto os de bico grande alimentam-se de sementes mais duras e que podem ser quebradas com seus bicos. O bico de tamanho intermediário, por não ser tão eficiente como os outros, não é selecionado. A teoria da evolução de Darwin mostra que o ambiente determina a importância de cada característica de um indivíduo e que os organismos mais adaptados têm mais chances de sobreviver e deixar mais descendentes. E coloca em questão a ideia de que o homem é o centro do universo, mostrando que todos os seres vivos estão relacionados e evoluem juntos. A teoria da evolução de Darwin também afirma que nenhuma espécie é imutável. Todas mudam ao longo do tempo. De acordo com Darwin, antigamente as girafas possuíam pescoços pequenos. Algumas nasceram de pescoços longos, fazendo com que elas conseguissem alcançar as folhas nas copas das árvores. A partir daí, as girafas de pescoço pequeno foram extintas por conta de não conseguirem se alimentar no ambiente na qual elas estavam inseridas.